Nas últimas semanas, os fundos imobiliários estão passando por uma das maiores quedas dos últimos anos. Muita gente está em pânico, falando que precisa vender tudo e que eles não têm mais futuro. Esse é um daqueles famosos momentos em que precisamos tomar cuidado para não seguir a manada. Hoje eu trouxe o professor Baroni, maior autoridade em fundos imobiliários do país, para esclarecer o que está acontecendo e se realmente é esse fim dos tempos que estão falando. Bom, quedas continuam acontecendo nos fundos imobiliários, então a grande pergunta é: será que essas quedas podem ser irrecuperáveis, né? Essa semana a gente vai falar bastante, já falamos um pouquinho, né, na segunda-feira, estamos falando hoje, amanhã de manhã, inclusive, já quero convidar para uma live bastante especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, a questão de tributação aí dos 50 mil reais, será que isso, por mês, né, será que isso poderia fazer poderia estar trazendo algum impacto também? Então a gente tem outras dúvidas para serem respondidas. Então a gente, na sexta-feira, na live de destaques também, vamos comentar algumas coisas. Então acho que essa semana ela está sendo muito importante para mantermos próximos de vocês, conforme a gente já combinou, nesses momentos aí de muita volatilidade. Eu acho que o mais importante é a gente se manter próximo daquelas pessoas que nos acompanham aqui, né? Pelo contrário, a gente não fica longe de vocês nas quedas, foi assim que aconteceu desde sempre. Então, estamos juntos na queda, estamos juntos na alta, e a ideia é continuar a falarmos sobre os fundos imobiliários aqui. Essa queda nos FIIs pode ser irrecuperável? Olha, não tem outra forma de eu responder se não for mostrando um gráfico aqui. Mas, antes de mostrar o gráfico, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa também, embora não exista um índice de fundos de FIAGROS e também não exista um índice de FIINFRAS, a gente fez uma pesquisa aqui pegando os maiores fundos, aqueles mais relevantes, e fizemos uma média, né, para a gente tentar entender também o que está acontecendo com esses fundos. E foi possível verificar que a queda dos FIAGROS ela está na faixa de 20% e dos FIINFRAS na faixa de 16% no ano. Só que, de novo, não tem um índice. Então aqui a gente está falando somente de cotação. Se a gente pressupor que o yield até o momento é um yield aí na faixa de 10, 11, então se nós considerarmos os FIAGROS, se ele caiu 20, a gente amortece aí 11, e nós estamos falando de uma queda estrutural de uns 9% ajustado. Os FIINFRAS, que tem um pouco menos aí de volatilidade, mas ainda assim 16 menos 10, 11, estamos falando de 5, 6. Fundos imobiliários, a queda do IFIX até o momento está perto de 8%. Na verdade, a gente fez os dados com o fechamento de ontem, hoje já caiu mais um pouco, mas considerando aí hoje que os fundos também pagam 10, 11% de yield médio, hoje a queda do IFIX está de 7%. Então, caiu também os fundos imobiliários na faixa de 18% no ano, tiramos 11%, queda de 7, 8%. Então, caiu 18, 19, tiramos 11, 7, 8 de baixa. Entendeu o raciocínio? É só para mostrar para vocês que os fundos imobiliários estão caindo nesse ano, mas os FIAGROS também estão caindo, os FIINFRAS também estão caindo, principalmente nesses últimos 2 meses. Então, os fundos imobiliários, se a gente estivesse fazendo essa live no final de setembro, a gente estaria falando de um 0-0. Então, as quedas estão concentradas em outubro e novembro e esse pedaço de dezembro, tá bom? Então, nesses últimos 2 meses e pouquinho, né, 2 meses, quase 2 meses e meio, que é o retrato do que a gente está vendo agora. E aí eu viro para vocês e pergunto assim, será que isso é irrecuperável? Vamos colocar uma na tela aqui, inclusive muita gente perguntando se o IFIX pode chegar a 3 mil pontos. Com absoluta certeza pode, mas eu quero lembrar a todos vocês que quando a gente teve um momento muito ruim como esse que a gente está vivendo agora, mas num contexto pior, a gente falava de recessão, a gente tinha juros em 14,25, nós tínhamos os tesouros pré-fixados pagando também lá 15, 16, 17, nós tínhamos NTNBs também pagando 6, 7, 8, né? Naquele momento, o IFIX era 1.400 pontos, 1.500 pontos, e depois, nos anos subsequentes, que o contexto melhorou, né? O contexto macro melhorou, o IFIX mais do que dobrou de tamanho. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Longe de mim querer falar que isso vai acontecer, que vai sair de 3 para 6 mil pontos, não, jamais eu falaria isso. Mas, por outro lado, também a gente precisa entender algumas coisas, e esse gráfico que eu vou mostrar agora, ele vai nos ajudar a ter esse raciocínio.
Olha como é que estava o IFIX, como eu falei para vocês. Isso aqui é só desse ano, tá? É só deste ano. Vou até colocar aqui maior um pouquinho para a gente bater esse papo. Então, só desse ano, se vocês olharem o IFIX, ele vinha andando de lado até setembro. Então, se eu estivesse fazendo essa live até setembro, a gente já está falando assim, fundo imobiliário só anda de lado, né? O que a gente perde numa coisa, ganha na outra, o discurso é esse. Mas olha o que aconteceu, isso já começou um movimento de março e abril, mas olha o que aconteceu nesses últimos 3 meses com os juros futuros. Como vocês bem sabem, né, a gente iniciou o ano com uma expectativa de fecharmos 2024 com 9,5, 10. Alguns falavam 8,5, 9,25, né? E nós estamos fechando o ano, né, em 12 praticamente, já considerando que deve ter um aumento na última reunião que acontece semana que vem. Mas os juros futuros, que é o que realmente mais importa, olha o que está acontecendo. Então, assim, eu coloquei aqui os fundos, os DIs mais importantes, que seriam o 27, o 29, o 31 e o 35. O 27, ele está com uma alta de 45,8. Isso considerando o fechamento de ontem. Hoje já subiu mais, já passou um pouquinho até, eu acho, de 47, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Vamos lá. 45 de alta no DI 27, 39 de alta no 29, 34,6 de alta no 31 e 30% de alta no 35. Aí você vira para mim e fala assim, tá, Baroni, mas o que isso significa na prática? Gente, isso significa que o mercado está precificando que os juros ficarão altos durante 10 anos. Tá? É isso que o mercado está precificando. Em termos de número, só para deixar um pouco esse número para vocês, o DI 27 ele está hoje 14,31, o DI 29 ele está 14,07, o DI 31 13,89, porque deu uma quedinha hoje, e o DI 35 13,60. Então vamos extrapolar até 2035 para ficar interessante da gente ver essa conta, né? Olhando para 2035, o mercado está enxergando que nós teremos um juros próximo de 14%. Tá? Isso faz com que o mercado que é muito voltado para a renda, eu acho que isso é a parte mais importante de vocês entenderem, o mercado que ele é muito rentista, ele precifica isso de uma maneira muito, eu diria assim, muito rápida, né? Então, ativos mais especulativos, eles não dão muita bola para essa questão de juros futuros, de descontar, trazer valor presente, etc. Os ativos especulativos, eles são meio descorrelacionados de tudo isso. Agora, ativos onde você tem, primeiro, uma correlação muito forte com isso, já é um ponto. Então, por isso que FIINFRA está caindo, despencando, né, nesses últimos 2 meses e meio, FIAGRO caindo forte nesses 2 meses e meio, e fundo imobiliário caindo forte nesses 2 meses e meio. Por quê? Porque a inversão, e eu vou publicar de novo aqui, a inversão de expectativa foi muito agressiva de setembro para cá. Então, assim, tá bom, já vinha piorando, depois deu uma melhorada, olha como é que as linhas caem um pouquinho aqui em julho, agosto, mas depois a inversão de expectativa foi muito forte. E nessas últimas 2, 3 semanas, mais forte ainda. Então, isso é uma sinalização péssima do ponto de vista para os ativos que são geradores de renda. Tá? Então, se eu for responder a pergunta, essa queda no Suíço pode ser irrecuperável? Bom, pode ser, pode, mas eu acho pouco provável. E aí eu me justifico. Por que eu acho pouco provável? Porque você acredita que daqui para 10 anos os juros estarão em 14%? Porque se você acreditar que daqui pelos próximos 11 anos os juros vai ficar em 14%, eu acho que vai ser uma quebradeira gigantesca de economia, vai ser assim um risco de crédito absurdo em todas as frentes, de crédito privado, de CRIs, de CRAs, enfim, você vai ter um problema estrutural gigantesco, se você mantiver juros em 14% nos próximos 11 anos, né? Eu não acho isso provável, eu acho isso bem menos provável. Então, se nós imaginarmos que esse juro futuro
ele volta para alguma coisa perto de 10, nós estamos falando de uma queda, né? Uma correção de 40%. Isso vai fazer com que a precificação novamente dos fundos imobiliários passe para o campo mais positivo, a atratividade volte a aumentar. Então, o que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que ficar de olho na Selic, claro, mas a gente tem que ficar de olho nesses juros futuros, porque esses juros futuros eles são mais sensíveis a essas questões econômicas e políticas. Então, bastou você ter uma perda de fundamento do ponto de vista macro fiscal que você já viu esse juro futuro disparar. Tá? Pode subir mais? Pode, mas veja, nós já estamos falando de um juro futuro já em 14%. Pode chegar em 16%, 17%, como já chegou lá atrás? Pode, com certeza pode. Então pode piorar muito? Pode. Então você está querendo me dizer que o fundo imobiliário pode baixar dos 3 mil pontos? Pode. Você acha que isso pode acontecer? Pode ser que sim, entendeu? Enquanto a gente tiver uma incerteza fiscal e como isso reflete nos fundamentos econômicos, pode ser que isso continue acontecendo. Tá? Baroni, então o que eu devo fazer diante de tudo isso? Nós temos aqui duas coisas que você pode fazer. A primeira delas é você parar tudo, né? Volta a estudar tudo de novo. Volta a se perguntar se realmente fundo imobiliário deveria fazer parte da sua carteira, se FIINFRA deveria fazer, se FIAGRO deveria fazer. Ou seja, todos esses ativos que carregam características de geradores de renda, que são muito sensíveis a essas variações de juros, se esses ativos deveriam fazer parte da sua carteira. Esse é o primeiro ponto. Então, para tudo, volta lá atrás, volta na lição número 0, no primeiro capítulo, na introdução do livro, e fala, bom, deixa eu entender como é que isso funciona. Deixa eu entender por que está tendo essas quedas tão agressivas como a gente está vendo nessas classes de ativos que pagam rendimentos mensais. Né? Deixa eu entender por que isso é precificado nessa correlação tão gigantesca. Cauê, foi bom você ter aparecido aqui na live, você está reverberando uma coisa e eu quero te responder, porque você falou isso ontem, ou antes de ontem, na verdade, e eu vou te responder. Então fica aí, Cauê, que eu vou te responder. Então esse é o primeiro ponto, tá, pessoal? Cuidado com essa questão aí que é muito sensível, tá? E aí, o que você deve fazer depois disso? Você deve então falar assim, bom, agora deixa eu entender o meu perfil. Será que eu tolero esse tipo de riscos que o mercado de renda variável é suscetível? Será que quando me venderam fundo imobiliário, me venderam com uma coisa de que não, isso aqui é igual imóvel, não cai nunca, só sobe. Isso aqui é igual imóvel, que só protege, que só aumenta pela inflação. Quem te vendeu esse produto, será que te vendeu da maneira correta? Te apontando os riscos, te montando como esses ativos são precificados? Lembrando que o fundo imobiliário é um híbrido entre mercado financeiro e mercado imobiliário, então naturalmente você vai ter as coisas acontecendo no mundo real, como está acontecendo, você deu HGRU, que a gente até subiu um corte hoje de manhã, ele está vendendo um imóvel com cap rate aí de 6,5, né? No mundo real, né? Na economia real, melhor dizendo, na economia real. Mas no mercado financeiro, né? O TRXF, por exemplo, que é outro de renda urbana, acabou de subir o guidance mínimo para o fechamento do semestre, né? Eles tinham falado entre 1,80 e 3,50, o fundo vai pagar entre 2,40 e 3,50 no fechamento do semestre. Ou seja, o normal é 90, né? Ele vai pagar esses 1,50 a mais, é 93, né? Vou arredondando aqui. Ele vai pagar esse 1,50 a mais, né? Que seria um 13º e quase 14º salário, e a cotação está caindo. Então, do ponto de vista ali daquilo que você realmente consegue acompanhar, as coisas não estão mudando da forma que as pessoas estão enxergando. Então, esse é um ponto, né? E aí, se você entender que o seu perfil está adequado, se você entender você entendeu realmente como é que funciona o fundo imobiliário, aí você pode voltar a comprar, entendeu? Ou parar, esperar, refletir melhor. Eu acho que o que está faltando, pessoal, que eu estou percebendo muito pelos níveis das perguntas, pelos níveis das distorções das coisas, é que está faltando a lição. E aqui eu quero trazer o exemplo do Cauê. Tá? O Cauê está falando isso e reverberando isso, e eu vou colocar aqui. Ó. FIIs, o gestor ganha 10% e o cotista ganha 1%. Isso quando fica sem pagar, mas a gestão continua recebendo. Né? Isso aqui é um erro de premissa, né? E ele está jogando com as palavras, e ao jogar com as palavras, ele gera essa confusão nas pessoas. E esse tipo de pessoa, e esse tipo de fala, ela vem reverberando, e
chega para a gente isso aqui, tá? Então, assim, isso reflete na nossa base de assinantes, isso recebe na nossa base de pessoas que acompanham o trabalho, isso reflete numa série de frentes, em fóruns, em grupos de WhatsApp. Então, a gente que acompanha tudo, a gente vê essas coisas sendo reverberadas, né? E aí, quem olha para um texto desse e não sabe se proteger, deveria parar de investir em fundo imobiliário, dar 10 passos para trás, começar de novo, entender de novo. E porque se você não souber dar uma resposta para o Cauê com segurança, isso quer dizer que você está estudando pouco. Porque eu falo que pessoas como essas vão ter sempre. E sempre vão ter pessoas que vão falar coisas, como eu falei ontem, né? Anteontem, né? Fala uma coisa certa no meio de um monte de coisa errada. E aí, para você conseguir destrinchar isso aí, depurar isso aí, dá um baita trabalho, né? E aí, quando você não está preparado para esse tipo de situação, significa dizer que você tem que parar e começar de novo. Você tem que estudar mais para você ter segurança para responder. Então, quando o Cauê fala isso, o que ele está dizendo? Ele está pegando que o gestor ganha 10% e o cotista ganha 1%. Olha que distorção que ele fez, olha que jogo de palavras que ele fez. Um gestor hoje, ele ganha cerca de 10% das receitas imobiliárias, né? A distribuição é na faixa de 1% do rendimento relacionado versus o valor patrimonial ou versus o valor de mercado, dependendo de como você estiver fazendo a conta, né? Então, esses 10% das receitas são despesas operacionais do fundo, né? Que é um número normal, né? Então, imagina que você tem ali uma imobiliária. Uma imobiliária, ela vai cobrar um determinado valor para fazer a gestão do seu patrimônio, é isso? Aí, o que acontece? Como o fundo imobiliário ele não é indexado pela receita, você que tem que fazer essa conta, porque ele é normalmente pelo valor de mercado do fundo. Então, você tem que fazer essa conta. Então, esse 1% que ele está falando é o yield daquele mês, né? Então, ele não está anualizando aquilo ali, ele não tá considerando que você está reinvestindo esse rendimento, né? E você está comprando mais cotas. Então, ele está fazendo um jogo de palavras para parecer que o gestor está ganhando 10 vezes mais do que o cotista e que não faz sentido para o cotista investir porque o gestor está ganhando. O gestor é um gestor, assim como um empresário ganha bônus, ganha salário, ganha bônus, ganha benefícios e por aí vai, né? Então, é a mesma coisa de você falar assim, olha aí, ó, você que investe na, sei lá, uma empresa do Estado, uma Vale, sei lá o quê, né? Você está ganhando tanto de dividendos, mas olha só o quanto que o diretor está ganhando. Sabe, não faz sentido essas coisas. Se você entrar nessa comparação, você está comparando bases diferentes, está comparando uma base de receita com uma base de distribuição. E isso distorce completamente o contexto e fica parecendo que o gestor está ganhando sozinho. E a outra questão de que a gestão continua a ganhar quando não está... como é que é? Isso porque quando fica sem pagar, mas a gestão continua recebendo. Bom, quando o fundo fica sem pagar, primeiro nós já estamos falando de fundos ou muito pequenos, fundos muito irrisórios, ou fundos que têm problemas gravíssimos para ele chegar ao ponto de ficar sem pagar, né? Não é regra. Se você pegar os fundos maiores, os fundos que são os mais recomendados, os fundos que têm, né, uma robustez de portfólio, eles não ficam sem pagar. Então, veja como esse tipo de frase ela acaba fazendo da exceção a regra. Então, você vai lá e pega um monte de fundo monativo, que teve um monte de problema, que ficou sem distribuir, porque teve um monte de coisas. Aí você pega e perpetua isso para a indústria inteira. E não é verdade, né? Se você pegar os maiores fundos imobiliários, a chance deles ficarem sem pagar rendimentos é muito baixa, né? Vários fundos, diversos fundos, né? Mas tem um monativo aqui, teve um outro ali. São casos muito, muito, muito específicos e claramente com problemas que realmente podem fazer. Você fala assim, eu tenho um apartamento, qual é a chance de eu ficar sem receber renda? Grande. Se ele ficar desalocado, eu vou ter que ficar sem receber. Mas a imobiliária não vai ganhar. Bom, aí você está misturando as coisas. A imobiliária realmente não ganha, porque você não está tendo aquela receita. O fundo imobiliário é gestão por patrimônio ou valor de mercado. O que vai acontecer é que a remuneração desse gestor vai despencar bastante, mas ele ainda vai continuar tendo que ter algum trabalho, né? Aquilo que a gente já discutiu outras vezes. Baroni, mas se o gestor ganhasse pela receita, ele ia ficar sem receber. Sim, ele poderia abandonar o fundo e ficar também sem receber, ou ao contrário, ele poderia ter um incentivo de ficar gerando receitas não recorrentes compulsivamente, para ele ter mais receita também, num dado momento ele
tirar todo o suco da laranja. Então, o modelo de remuneração do gestor, ele sempre vai ser polêmico. Na minha visão, eu acho que o que acaba sendo menos polêmico é pelo valor de mercado, porque se o fundo está ruim, o valor de mercado cai, o gestor não está gerando resultado para a cotação subir, consequentemente ele ganha menos. Isso me parece o alinhamento mais adequado, né? O reconhecimento do próprio mercado vai fazendo com que a cota suba ou não, tá bom? Bom, então, obrigado, Cauê, por você ter aparecido de novo. Né? Eu acho que acho que foi ontem que você apareceu na live, colocou isso, e como o assunto era completamente diferente, eu não tive a oportunidade de responder. Mas que bom que você apareceu hoje de novo, porque esse que tem sido aí a maior tônica, né, do mercado, de criar distorções conceituais. Então, qual que é a minha sugestão como professor? Para tudo. Volta na lição número 0, na lição número 1, estuda o que é, como é precificado, qual que é a lógica por detrás da construção de um rendimento. Né? Isso é muito importante. Não adianta, porque assim, o pessoal quer ver perguntas que chegam muito para mim? Se a cota está caindo, o rendimento também está caindo. Isso não existe, né? Isso não existe. Pode acontecer da cota cair e o rendimento cair. Pode. Pode acontecer da cota cair e o rendimento não mudar. Pode acontecer da cota cair e o rendimento subir. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro. A renda pode mudar e a cotação reagir de maneiras diferentes. Do que a gente está vendo agora, considerando os principais fundos, é que a gente está tendo uma certa estabilidade de rendimentos e as cotações estão caindo. Baroni, você consegue afirmar isso com um grau de segurança elevado? Eu consigo afirmar isso com um grau de segurança elevadíssimo. A questão é que alguns fundos caíram a distribuição por efeitos não recorrentes. Isso foi falta de você fazer o quê? Estudar. Aí por isso que a gente tem que voltar nas lições número 0 lá, nas lições número 1. Está faltando talvez alguns conceitos serem relembrados, ou talvez reafirmados, ou talvez rediscutidos. Então, se eu tinha um fundo que pagava R$1 e agora está pagando 90, e a cotação caiu, você vai falar assim, caiu porque o rendimento caiu. Não, às vezes esse do R$1 para 90, todo mundo que acompanha mais de perto já sabia que isso poderia acontecer, porque era um rendimento não recorrente, né? E que isso era normal, né? Então, ok, tá? Baroni, a chance desses juros futuros, deixa eu colocar de novo aqui na tela, a chance desses juros futuros caírem, eu não sou economista, eu acho que pode demorar um pouco para eles caírem, eu não acho que do mesmo jeito que ele subiu rápido, ele vai cair rápido, eu acho que vai ter que demorar muito, vai ter que ter toda uma construção junto ao Congresso de medidas que realmente convençam o mercado de que não tem nenhum risco fiscal adicional. Enfim, tem uma série de coisas que eu acho que precisam acontecer ainda para que a gente consiga ver essa inversão. E eu posso afirmar para vocês que essa inversão, quando ela começa a acontecer, ela também demora um pouquinho para impactar no fundo imobiliário, porque você tem que se colocar sempre na visão de que tem muita gente que está comprando agora, que comprou há um tempo atrás e que está super decepcionado. Então, quando ele vê um repique, ele sai. Então, ele acaba sendo também uma barreira para que essas recuperações de fato aconteçam, né? E é isso, pessoal. FIINFRA, FIAGRO, eu não acompanho, mas eu fui fazer uma pesquisa, né? O Pedro me ajudou aqui também na coleta dos dados. A gente fez uma pesquisa pegando os maiores e não tem um índice, então a gente foi mesmo pela cotação ali, deduzindo do imposto. Do imposto não, desculpe, deduzindo do yield. Então, está muito parecida a queda, as quedas, né, as quedas entre FIINFRA, FIAGRO e fundo imobiliário. Todos aí na faixa de entre 16%, 18%, 19%, tirando o yield, fica ajustado mais perto desses 7%, 8%. Então, só para concluir, justamente porque ativos geradores de renda são muito, muito precificados, muito, muito, muito sensíveis a essas variações de juros. Qual que é a relação? Qual que é a relação de um ETF internacional, de uma criptomoeda, ou de uma ação small cap, de uma ação de uma empresa de tecnologia americana com o juro futuro? Quase nenhuma. Nenhuma. Por isso que existe, às vezes, a recomendação das pessoas investirem fora ou buscarem diversificação para gerar essa descorrelação.
Não tenho nada contra essa tese, tá? Eu acho que ela pode funcionar para algumas pessoas e talvez não para outras, não porque ela não esteja correta do ponto de vista intelectual, talvez não por questão mesmo de perfil. Eu acho que isso é o mais importante, que é a minha última colocação aqui para vocês. Revisou tudo que é fundo imobiliário, começa da lição número 0, começa fazendo perguntas básicas. Esteja preparado para toda vez que você vê uma crítica na internet, você saber explicar e responder com não só serenidade, mas com tecnicidade, tá bom? E entendendo que hoje existe uma facilidade muito grande das pessoas se expressarem pela internet. Então, como a gente aqui não temos a prerrogativa de ficar bloqueando comentários, bloqueando pessoas, a gente deixa fluir. E é ótimo, porque a gente vendo isso fluir, nos dá a chance de entender o que está passando, às vezes, na cabeça das pessoas e, consequentemente, o que pode estar norteando as pessoas a tomarem decisões de investimento. E depois, procure se conhecer mais, procure saber se realmente esse perfil de renda variável faz sentido para você, tá bom? E a gente vai estar sempre aqui podendo esclarecer, a gente sempre vai estar aqui disponível sempre com muita educação, com muita predisposição de ajudar, com muita disposição em esclarecer, sempre trazendo pontos positivos e negativos, sempre tentando mostrar para vocês o de porquê e como as coisas são vistas pelo mercado, né? Acho que esse é o nosso trabalho. Amanhã, eu diria que essa live é parte 1, eu acho que amanhã a gente vai ter uma parte 2, a gente vai falar mais algumas coisinhas ali para vocês, mas no geral era isso. Amanhã a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto da questão da tributação dos 50 mil reais, que também, na minha visão, já meio que adiantando para vocês, primeiro é uma coisa que vai escorregar mais para frente, pode ter dificuldade de congresso, uma série de coisas, e que não está atingindo essa classe especificamente, e a gente vai explicar um pouco melhor. É uma questão que, na minha visão, ela não pegou muito bem no mercado e que também justifica parte dessa queda, mas a gente vai tentar mostrar para vocês o que pode e o que não pode acontecer e trazer um pouco mais de novo, racionalidade para que as pessoas possam seguir em frente ou repensarem as suas teses de investimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi muita gente comentando. Eu vou gastar aqui mais 2 minutinhos para ver se eu acho mais alguma coisa. A 1 hora pode voltar ao normal? Não vamos nos esquecer que a gente viveu essa época lá em 2014, 15, 16. É só você jogar aí IFIX, vai lá na cotação máxima, dá uma olhada e você vê o que acontece depois de 16 para cá, né? 16 para 2020, até ali na pandemia. Então, como os ativos que são precificados por fluxo de caixa, eles são muito sensíveis a juros, muito sensíveis. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês, já se preparem que a gente pode ter valores patrimoniais mais para baixo. Em fundo de papel mais rapidamente, em fundo de tijolo pode acontecer também, tá bom? A gente pode ter alguma marcação, porque fluxo de caixa é trazido a valor presente em função de uma taxa de desconto. A taxa de desconto está subindo, então pode ser que tenha alguma coisa aí, tá bom? Então é isso, pessoal. O Alessandro está falando que só viu generalidades. Então, Alessandro, eu não sei mais o que eu poderia falar para te responder. Porque realmente, quando alguém me pergunta se é recuperável, é uma pergunta genérica. E a gente responde com coisas genéricas também. Então, o que eu fiz aqui foi tentar colocar. Não, o pessoal está chamando ele, está dando bronca nele, mas eu acho que a gente tem que ter serenidade de aceitar. Gente, hoje eu vou ser muito sério com vocês. As pessoas que criticam, elas me ajudam e muito, porque elas acham que elas vão estar ofendendo a mim ou ao canal ou à indústria de fundos imobiliários. Como eu não levo por esse caminho, eu não tenho problema nenhum. Então, assim, vou colocar de novo na tela para você, tá? Um ativo de renda fixa, ele é sempre um ativo que tem previsibilidade de distribuição. Se eu estou comprando de resultado, desculpa. Se eu estou comprando um título pré-fixado no futuro longe e recebendo uma taxa alta, o mercado vai falar assim, bom, então, já que eu estou garantindo essa taxa alta, eu não vou querer olhar para esse aqui do lado. Então, ele vai lá e joga a cota para baixo justamente para precificar. Então, por isso que você está vendo quedas generalizadas, né? Então, Alessandro, a melhor ótica aí para você olhar é o seguinte, abre o seu home broker, você vai ver um mar vermelho. Por quê? Porque não tem um problema específico num fundo. É generalizado mesmo, é genérico. Como é uma queda estrutural, não é? Porque se estivesse caindo 2 fundos, subindo 5, caindo 1, subindo 4, cai 3, sobe 2, cai 7, sobe 9,
Não, está caindo tudo praticamente, né? São um ou outro que não está caindo. Se você olhar o home broker, ele está praticamente todo vermelho. Por incrível que pareça, quando eu vejo tudo vermelho, é mais fácil de você explicar quando você vê alguns. Porque quando você tem alguns, aí são casos mais específicos que você tem que tratar, entendeu? Então, não vejo problema nenhum nisso daí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, acho que já está isso, né? Bom, é que está muito comentário hoje. Tá bastante coisa. Pessoal, vocês estão fazendo perguntas aí de fundos agro, eu não acompanho. Eu só fiz essa pesquisa do agro por curiosidade, tá bom? Foi só para ver se os agros realmente estavam caindo. Estavam caindo. Humberto Carvalho, ele colocou ação está caindo menos. Se você olhar índice contra índice, até ontem estava quase que igual. Hoje deu uma desvirtuada. Hoje o fundo imobiliário está caindo mais do que o IFIX, do que o IBOV. Posso até abrir aqui para te falar o número exato, Humberto. Por que isso acontece? Porque dentro do arcabouço das ações, você tem várias delas que não tem esse viés de renda, né? Então, por exemplo, no ano, hoje o IFIX está 8,70, né? E o IBOV está 6,04. Só que hoje, só hoje, o IFIX caiu 1,60, 1,58. E o IBOV ficou no 0 a 0. Então, se você estivesse fazendo essa pergunta ontem, os dois ia estar caindo 6 e pouquinho, entendeu? Mas com essa variação que teve agora, aí não teve jeito, né? Então, acontece isso. Então, as ações acabam caindo menos justamente porque ela não tem tanta... Tem, mas não tem tamanha relação com juros futuros como um ativo de renda variável tem. Entendeu? Como um ativo de renda recorrente tem. Como o fundo imobiliário é aqueles reloginhos de renda mensal, o mercado precifica muito imediatamente essas questões de juros. No caso das ações, que às vezes nem pagam dividendos, têm ali um pouco mais de viés especulativo, isso é menos, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero ter respondido a todas as perguntas, tá bom? E amanhã a gente vai falar um pouquinho dessa questão dos 50 mil reais aí de dividendos, vamos entender um pouquinho disso aí. E é isso, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Obrigado aí pela participação de todos vocês. E amanhã, ao meio-dia, a gente se encontra para continuarmos um pouco desse bate-papo. Grande abraço, valeu!